Pitilo, vamos falar de como está a situação entre Ucrânia e Rússia. Primeiro, no campo de batalha. Depois a gente fala das negociações de paz. Qual o cenário no campo de batalha neste momento? O cenário no campo de batalha é extremamente desfavorável para a Ucrânia, como sempre teve desde o início da guerra, né? A Ucrânia nunca conseguiu vencer efetivamente uma batalha e a Ucrânia nunca conseguiu avançar. A Ucrânia nunca ultrapassou as primeiras linhas defensivas russas, né? Mesmo quando a Ucrânia lançou aquelas grandes ofensivas, ela não conseguiu ter ganhos territoriais e militares em nenhum lugar. Se a gente pegar a linha hoje, a gente vê que os russos continuam libertando uma série de cidades e avançando. Militarmente, os russos provaram que suas táticas e estratégias, seus equipamentos são superiores às táticas e estratégias ucranianas e aos equipamentos da OTAN. Tem um outro detalhe que é interessante, que os russos têm o predomínio aéreo, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, o conceito de quem comanda o céu comanda a terra se efetivou. Então, os russos têm domínio aéreo, o espaço é russo. Então, as operações ucranianas elas começam numa longa desvantagem porque elas não têm cobertura aérea. Né? Então, isso também os ucranianos perderam a sua cobertura aérea logo nos primeiros meses de guerra nos combates com os russos. A Ucrânia ainda tem aviões? Tem. A Ucrânia tem grande quantidade de aviões, de MiGs, grandes quantidades guardados em Kiev, que em tese seriam usados para proteger Kiev. Né? Então não vale a pena você queimar esses aviões hoje na linha de frente. A Ucrânia tem uma dificuldade terrível em fazer operações ofensivas de profundidade. Há uma dificuldade ucraniana com relação do uso de artilharia. Porque, veja, como os ucranianos morrem muito, a linha de frente ucraniana é de alta rotatividade, você tem dificuldade de formar soldados ucranianos com experiência de combate para que ele possa se portar ali de maneira mais firme na linha de frente. E a questão dos drones é uma coisa que revolucionou a guerra. Uhum. Todas as vezes que os ucranianos colocam uma grande linha de artilharia, os russos têm, como os russos dominam o céu, eles têm muita vantagem em jogar os drones e destruir a artilharia ucraniana. Então, esse é outro problema. A linha de frente ucraniana, a infantaria ucraniana, volta e meia ela carece de cobertura artilheira também. E para piorar a situação, os tanques. Né? Aí você tem um exército ucraniano que perdeu boa parte dos seus tanques logo no início da guerra e que não consegue fazer operações em larga escala com blindados, porque há escassez desse material. Os estadunidenses tinham mandado aqueles 20 Abrams para lá, mas como eles começaram a ser sistematicamente destruídos, os Estados Unidos deu ordem que eles tinham que operar na retaguarda. Então a Ucrânia tem tanques que ela não pode usar. E o que sobrou de tanque dela, em tese, são para proteger Kharkiv, Odessa, Kiev. Então ela Mas, opera muito com a cavalaria blindada, com carros de combate leve, um ou outro Leopard. A situação no campo de batalha é muito difícil para a Ucrânia. Né? A Ucrânia tem dificuldade para recrutamento, boa parte da população masculina ou já foi recrutado ou fugiu do país. Eles agora querem descer a idade de recrutamento para 18 anos, querem inclusive aumentar a convocação de mulheres, e a sociedade ucraniana é um caos, né? Porque a gente vê aquelas cenas a toda hora daqueles recrutadores que vêm com a van, espanca os outros, bota dentro da van e obriga a servir, uma coisa meio que medieval, porque a guerra se tornou algo impopular na sociedade ucraniana. Então o campo de batalha ele é russo. A Rússia se coloca hoje como uma potência militar mundial, não só pelas suas armas nucleares, mas também pelos seus armamentos convencionais. Né? A guerra da Ucrânia colocou a Rússia entre as grandes nações com poderio bélico convencional e a partir também a partir de táticas e estratégias inovadoras.
porque muitas das vezes a Rússia está combatendo a Ucrânia na linha de frente com inferioridade numérica. O número de tropas russas na linha de frente é pequeno, é quase que deficitário em relação ao terreno que eles operam. Porque Mas, eu já falei isso, fala. a guerra para a Rússia é uma guerra que a Rússia não queria fazer. É uma guerra que a Rússia não queria fazer. É uma guerra que a Rússia foi obrigada a fazer. E a Rússia combate na linha de frente, torcendo que a retaguarda, que a política em Kiev mude. O verdadeiro objetivo russo é que a guerra abalasse as estruturas políticas da Ucrânia, mas isso eles ainda não conseguiram. Duas indagações para você. Primeiro, em relação a essa questão dos drones. Acho que a Ucrânia, me parece, conseguiu impor uns golpes, se não golpes militarmente eficientes, mas pelo menos propagandisticamente eficientes, né? Houve drones ucranianos que chegaram a Moscou, né? Sim, sim. Mas isso não altera nada o campo de batalha, entendeu? Tá. O fato de você mandar. A última vez eles mandaram 112 drones em direção a Moscou. Preste atenção, tem Moscou capital e tem o Oblast de Moscou, entendeu? A região maior de Moscou. Eles mandaram 112 drones, 86 foram interceptados na primeira fase e os outros 40 interceptados na segunda fase, no segundo campo defensivo. Somente 2 drones conseguiram atacar 2 prédios em Moscou. Só que isso não altera o campo de batalha. Isso, como você falou, funciona com propaganda. É quase como uma luta de chão. Tu dá uma queda no cara, tu marca ponto, mas tu não finaliza. Entendeu? O campo de batalha não alterou por causa disso. Outra questão, João. Quando estourou o conflito, já vai fazer 3 anos, né? 3 anos. Havia uma Verdade. ideia, havia uma ideia de que a Rússia entrou com uma ofensiva muito agressiva e rápida. Havia uma ideia de que resolveria a guerra em 2 meses, 3 meses, 4 meses. E a coisa não foi por aí. Você acha que houve um erro na tática russa? Eu sei, inclusive, houve mudanças, né, no comando russo, mais de uma vez, no comando militar russo. Você acha que teve algum equívoco na tática russa ali naquele início do conflito? Não. Então, em 5 dias a Rússia tomou Kiev, a gente não pode esquecer disso. Em 5 dias, os russos estavam no aeroporto de Kiev. Em 5 dias. Em 5 dias você tinha uma coluna de blindado perto de Kiev. Kiev estava quase que sitiada. O problema é que aquela reunião na Turquia em fevereiro, onde o Uhum. Putin foi enganado, ele, como sinal de boa vontade, o que foi pedido a ele foi para retirar as tropas de Kiev. Ele retirou todo mundo de Kiev. E aí a negociação não andou. Aí o representante ucraniano assinou o documento, o Putin já mostrou esse documento várias vezes, decretando o fim da guerra e reconhecendo as demandas russas. O Boris Johnson ligou e falou: não, negativo. Pode continuar aí que a gente vai abastecer você de arma e tu vai lutar e vai ganhar dos russos. Aí a guerra começa do zero, entendeu? Claro que o comando russo mudou algumas vezes e é claro que os russos cometeram alguns erros, porque você vai achar muita diversidade no campo de batalha. Na guerra isso é comum. O que diferencia a questão do erro é a sua capacidade de resolver esses erros. Todos cometem erro no campo de batalha. Mas se você resolve os seus erros mais rápido que o teu inimigo, você tem vantagem. Então, os russos eles foram resolvendo as suas falhas com uma velocidade muito grande e não pararam de avançar até então. Agora, o primeiro ataque russo, ele chega a Kiev, ele toma o aeroporto de Kiev numa velocidade muito grande. Kiev, tanto que as autoridades ucranianas correram para assinar esse acordo na Turquia, que depois foi ignorado. O Putin fala, fui enganado. Nós tínhamos um acordo e, em sinal de boa vontade, ele retirou suas tropas de Kiev. Na sua avaliação, qual foi o principal erro russo na guerra até agora e qual foi o principal erro ucraniano até agora? O erro ucraniano, para mim, é achar que vai continuar lutando com a Rússia sem aviação. Isso
marcado para derrota. A outro erro ucraniano é apostar em mercenário. O mercenário não tem compromisso. O mercenário ele luta até um momento, depois ele vai embora. E tem outra coisa. A todo momento você fica ouvindo a história de acordo de paz. Vai ter um acordo, vai ter paz, vai ter cessar-fogo. Tu acha que o soldado lá na linha de frente ele vai querer se expor? Toda hora sabendo que vai ter um acordo, que vai ter um acordo, ele luta a menor. Ele luta a menor. Entendeu? Você, hoje já tem áreas de enfrentamento com os russos que os ucranianos debandam ou ficam só na defensiva e não fazem operações ofensivas. Debandam. Isso, para mim, é o erro principal de achar que você vai sustentar uma guerra dessa que não vai. Tu está queimando vidas à toa. E o maior erro russo, para mim, é apostar nessa guerra estanque. Né? A Rússia, como a Rússia, tem a questão política, né, que ela está preocupada em uma solução política, porque a Rússia ela está no impasse. Ela pode chegar lá em Kiev e botar Kiev abaixo, né? Mas isso vai depor contra ela. Uhum. Ela destruir Kiev, ela se torna um fascínora, se torna alguém pior do que Netanyahu, né? Porque existe lágrimas seletivas. Tem um monte de gente no Ocidente, lá na Europa, chorando pelos ucranianos, mas ignorando o sofrimento palestino. Então a Rússia ela desenvolve uma guerra a conta-gotas e paga um preço por isso. Qual é o preço? A guerra fica remoendo, entendeu? A guerra fica remoendo e fica cobrando também dinheiro e vidas russas, dinheiro e vida russa, porque a Rússia sabe que a solução desse conflito que ela entrou não é militar, é político. Como eu te falei, ela vai bombardear Kharkiv? Não. Vai destruir Kharkiv? Kharkiv é a segunda maior cidade de maioria russa. Tu vai fazer isso com teus condescendentes? Em tese, você está lutando para defender eles. Você vai botar Odessa abaixo? Não. Você vai continuar com ataques indiscriminados a Kiev? Não. Você pode ver, o último ataque a Kiev foram mais de 100 mísseis. Uma morte. Claro, não era para morrer ninguém, todas as vidas são importantes, mas você disparar mais de 100 mísseis numa capital como Kiev e só ter uma morte, e quem disse que foi uma morte foi o próprio governo ucraniano. Isso mostra a precisão dos ataques russos. Então, para mim, a maior falha russa é não usar o mano militar, não carregar nas tintas. Eu acho que, para você ter ideia, o parlamento ucraniano continua funcionando. A sede do governo ucraniano continua funcionando. As estruturas de poder ucraniano nunca foram atacadas. A Rússia nunca atacou o Palácio Presidencial. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que essa estratégia da Rússia ela está se esgotando. Eu já tinha mandado botar o parlamento ucraniano abaixo, com todo mundo dentro. Entendeu? Guerra é guerra, né? É isso aí. Ó, então, o canal, quem que está me chamando a atenção aqui? O José Esper, de uma reportagem. José Esper, eu vou botar na tela, do New York Times, que saiu agora de manhã. Não li, não estou sabendo, precisa ler com calma. Parece, é esquisitíssima a reportagem, tem cheiro de coisa realmente armada, de propaganda russofóbica. Tá aqui, ó. A Fábrica de Espiões, reportagem do New York Times, dizendo que a inteligência russa transformou o Brasil em uma linha de montagem de espiões, mas policiais federais brasileiros trabalham discretamente para desmontá-la. Então, estou falando aqui que foi uma reportagem de anos, etc, etc. Você é de hoje? Você é de hoje? É, de hoje. Saiu agora de manhã. Tem maior cara de armação, né, Petido? Mas vou ler, não li ainda. O objetivo disso, Mauro, obviamente, é combater as relações Brasil-Rússia e colocar sob suspeição as relações. É a mesma coisa que você vai dizer, está vendo lá, a Rússia está traindo o Brasil, está espionando o Brasil. Veja, com todo respeito ao meu país, que eu amo muito, 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 mas o que tem aqui que precisa ser espionado pelos russos? O que nós fabricamos
que os russos não têm. Para você ter ideia, o Brasil assinou um acordo maravilhoso com a Rosatom para fazer aquelas usinas menores de energia nuclear. Né? Se a Rússia está franqueando a tecnologia de usina nuclear para a gente, eu acho que não tem nada mais avançado. Eu fico imaginando o que os russos estão espionando aqui no Brasil. Eu estou querendo saber, né, o que está sendo espionado aqui que a Rússia interessa. É isso aí. O Ministério Imaginário dizendo aqui: escondam essa reportagem do Mauro Vieira antes que ele fale alguma bobagem. O Mauro Vieira é um garoto de Washington. Ele está contido, né? Mas ele é um garoto de Washington. Bom, e no campo das negociações? Como é que você vê, como é que você explica esse movimento do Trump, né, com uma mudança radical em relação à postura do governo dos Estados Unidos, e esse vai e vem, né, essa dança, aí tem terras raras, tem negociação, tem Turquia, tem, enfim. Que dança é essa, hein? O Mauro, veja, as negociações, elas até agora, elas têm se mostrado ineficientes. Por quê? A Rússia precisa de uma negociação que garanta que a OTAN não vá influir mais na Ucrânia. Ou seja, não adianta o Zelensky lá apertar a mão do Putin, falar assim, zerou, somos amigos, tudo certo, e a OTAN continuar dentro do terreno ucraniano conspirando contra a Rússia. O que a Rússia quer é difícil de conseguir. Ela precisa de uma nova tomada de consciência, de uma política ucraniana diferente, que refute a OTAN e que dê prosseguimento à questão da União Europeia, mas que refute a OTAN. Como o Zelensky foi usado pelo Trump para capturar as terras raras, o minério, o petróleo, o gás, o Trump conseguiu isso do Zelensky. A guerra agora está entregue aos negociadores ucranianos, que respondem diretamente a Londres, a Berlim e a Paris, que não querem o final do conflito, porque se o conflito acaba agora, ele vai beneficiar os Estados Unidos e a Rússia, e não beneficia a União Europeia. Então, a União Europeia ela quer um fim de um conflito, ela quer o fim do conflito que a beneficie. Só que isso também está no campo do absurdo, porque a todo momento os europeus acreditam que os russos deveriam recuar, abandonar a sua linha, abandonar tudo que eles conquistaram. E que isso não é factível, os russos já disseram que não. Custou sangue, não vão abandonar. A Crimeia, Lugansk, Donetsk vão continuar sob domínio russo e, se bobear, a Zaporizhzhia também. Então, isso não vai acontecer. Então, a União Europeia ela continua acreditando num desgaste econômico e político da Rússia. Ela acredita que essa guerra ainda pode trazer um ônus para a sociedade russa e que esse ônus pressione o presidente Vladimir Putin. Um ônus social, um ônus econômico, que até agora não aconteceu. Então, as negociações elas estão num compasso de espera, porque o Trump não se importa mais se a guerra vai durar mais um pouco ou menos. O que o Trump quer, ele já conseguiu. Contudo, para efetivar a conquista do Trump, precisa da paz. O Trump precisa do trigo ucraniano. O Trump precisa das terras raras, do minério, precisa de tudo isso. E o Trump precisa que a Ucrânia volte a fornecer esse trigo para os Estados Unidos para baratear o preço dos alimentos também nos Estados Unidos. Então, o interesse do Trump é que a guerra acabe o mais rápido possível. Mas também, se ela não acabar, não tem problema, eles já asseguraram o que queriam da Ucrânia. E mais, o Trump hoje ele tem um acordo da Ucrânia e tem um acordo da Rússia. A situação dos Estados Unidos é extremamente confortável. Os Estados Unidos, do Biden, que estava ali brigando com a Rússia e fomentando a Ucrânia, mudou. Os Estados Unidos hoje tem um acordo de cavalheiro com a Rússia e já tem um acordo assinado com a Ucrânia. Acabou, a Ucrânia que se vire.
E óbvio que os Estados Unidos continuam, Trump, de maneira mentirosa, né, que ele disse que ia parar, ia suspender o apoio à Ucrânia, não suspendeu nada, porque a indústria armamentista estadunidense está gerando lucro para a sociedade estadunidense. Então, ele vai queimar equipamento ali, vai continuar fornecendo isso para a Ucrânia, e com todo o acordo que ele tem com a Rússia, ele quer mais é vender arma para a Ucrânia mesmo, e que a guerra também, se continuar, ele tem compasso de espera. Os europeus acreditam numa sinalização melhores, acreditam que podem fazer uma negociação de paz com uma Rússia numa situação desfavorável. Só que isso, nos últimos 3 anos, já se mostrou que não é viável. Só que a Europa tem uma leitura de que os próximos 2 anos será mais difícil para a Rússia manter a guerra. Então, as negociações, elas efetivamente, Mauro, estão numa situação difícil. Por quê? Porque a Ucrânia também é flexível. A Ucrânia acredita nesse debate europeu, de que os próximos 2 anos os russos vão ficar caídos, vão estar numa situação difícil, né? Quando que isso não é real. A gente vê que os acordos internacionais que a Rússia tem feito, que ela tem ampliado, a economia russa tende a crescer, não tende a diminuir. Pelo contrário, né? Todo mundo apostou no isolamento da Federação Russa. A Rússia hoje se conecta com o mundo todo, tem o BRICS, tem o Acordo de Cooperação de Xangai, a presença russa na América Latina cresceu, as relações com China são absurdas a nível estratégico, a Rússia hoje assina acordo estratégico com o Irã, né? Então a Rússia avançou. Então, eu acho difícil que nesses próximos 2 anos a Rússia vá mostrar algum desgaste econômico, vai exaurir a sua economia. Como eu te falei, a guerra é feita a menor no campo de batalha, né? Então eu estou muito desesperançoso com as negociações de paz. Eu acredito que enquanto o governo ucraniano não mudar a sua filosofia, a guerra, infelizmente, vai continuar.